Eu converso agora com o Coronel José Vicente Silva, ex-secretário nacional de Segurança Pública. Coronel, boa noite. O país vai sediar os dois mais importantes eventos esportivos do mundo. A criação de regras para o uso dessas armas não letais pode ajudar na manutenção da ordem? É imprescindível depois das grandes demonstrações que nós tivemos, que saiu completamente do padrão que habitualmente as polícias costumam enfrentar com as suas estruturas de choque. Percebeu-se que isso pode ser uma tendência de ter grandes manifestações para as quais a polícia não tem o preparo adequado e uniformizado para todo o país. Os nossos policiais são treinados para o uso dessas armas menos letais, da mesma forma que são treinados para o uso de armas de fogo? Eles estão preparados? O treinamento é muito heterogêneo. Em São Paulo, um soldado se prepara com 700 tiros, da maioria dos estados com 50 tiros, de balas verdadeiras. As armas não letais também requerem não só um treinamento de academia, como uma reciclagem permanente, não só com as tropas de choque, como outro tipo de policiamento intermediário, como policiamento comunitário, por exemplo, que possa ser requisitado para as grandes manifestações. Muito obrigada, Coronel, pela sua participação no Jornal da Cultura. Nós voltamos ao estúdio. William. Obrigado, Novaes. Você quer comentar alguma coisa? Não, quero, porque assim, o meu desacordo com essa história aí é muito grande. Então eu quero falar, porque, veja, em primeiro lugar, eu não acho que falte uniformidade na ação da Polícia Militar. Ela é bem uniforme no Brasil inteiro. Pancada, brutalidade, violência contra os pobres, principalmente. Então não está faltando padrão, não. A nossa Polícia Militar é bem padronizada porque ela é indevidamente militar. Se a polícia não pode ser militar, se é militar não pode ser polícia. É o inimigo, o militar enfrenta o inimigo. A polícia trata com o cidadão. Na qualidade de suspeito, no máximo, porque quem vai definir culpa é o judiciário. E isso está faltando aqui. Então, eu não acho que tinha que criar grupo nenhum para ver como é que uniformiza a ação da polícia. Já está uniformizada. O que tinha que fazer é criar um grupo para ver como é que nós exterminamos a polícia militar. Como é que a gente acaba com a polícia militar e constrói uma polícia civil com diferentes departamentos e aí um departamento de choque. Dizer que a PM agiu às vezes com extremo rigor não é verdade. Aquilo não era rigor. Aquilo era uma ação absolutamente brutal. Você está propondo criar uma nova polícia ou tirar a polícia da rua? Não. Criar uma nova polícia. É evidente que tem que ter uma polícia na rua. Nenhum estado pode viver sem uma polícia na rua. Mas uma polícia não militar. Uma polícia sem a hierarquia militar, sem o treinamento militar. Porque, veja, isso foi um resquício da ditadura. Ficamos com uma polícia militar porque a ditadura paisano-militar, esse é o detalhe. Nós tivemos uma ditadura paisano-militar. Os paisanos de estimação dos militares legitimaram a ditadura. Essa PM, paisano-militar, criou a PM, Polícia Militar, que é absolutamente indevido. O cidadão não tem que ser enfrentado militarmente. Por quê? Porque o militar, quando ele enfrenta o inimigo, ele já entende que o outro está inteiramente despojado de direitos. Quando você entra lá, e quando você recebe em seu território um soldado inimigo, não há nenhuma possibilidade de conciliação, não há nenhuma possibilidade de entendimento. Ô Novaes, já que você tocou nesse ponto, só perguntar uma coisa então. Essas manifestações que geraram agressões, que a gente percebeu aí nos últimos tempos, que não foram aquelas manifestações ordeiras, foram manifestações desordeiras nos últimos dias aí. Como é que faria no caso dessas manifestações sem polícia ali? Como é que a polícia faria para controlar isso, sem usar a força, se os caras estão usando a força? Eu fico com essa dúvida, porque ali, na verdade, a polícia ficou observando e eles usaram a força, né? Sim, essas coisas são absolutamente inevitáveis em situações democráticas. Em situações democráticas, o comportamento, né, mais aguerrido de certos indivíduos está previsto. E tem que ser coibido, evidentemente, mas não como nós tivemos com o uso dessas armas, não é? Que atingiram um monte de gente que não tinha nada a ver com o que estava sendo feito, e mais, pessoas que mesmo ao serem contidas, o foram com extrema brutalidade. Teve uma menina que nós mostramos aqui na TV Cultura, a menina sendo arrastada, e ela começou a dizer até inocentemente, está doendo, porque os soldados a arrastavam pelo chão. Eu quero defender a polícia, hoje eu vou fazer o papel do advogado do diabo. Então, eu quero defender um pouco a polícia militar. Talvez não, a polícia militar não teve o preparo
necessário para conviver com esse tipo de situação. Nem nós, né, sabíamos como era uma manifestação pacífica. No início a gente ficou chocado, depois nós queríamos participar, depois nós deixamos nossos filhos saírem, aplaudimos, participamos. Então, a polícia também não sabia. Então, no início ela saiu contendo com um pouco de força, como se fossem inimigos. Chamado a atenção, ela recuou, tanto que ela recuou e deixou a cidade mesmo nas mãos dos vândalos, que passaram a quebrar, destruir. Né? Ou seja, o que demonstra que a Polícia Militar não teve o treinamento esse que você gostaria que ela tivesse. Não, eu não estou pedindo treinamento para a Polícia Militar, não. Estou pedindo a dissolução dela. Porque, veja bem, não é verdade que eles não sabiam isso. Sabiam sim, quando eles enfrentaram as passeatas pela anistia, quando eles enfrentaram as passeatas pela contra-caristia no Brasil, nos anos 70 e 80. Tempos, mas era a mesma polícia. Eles enfrentaram do mesmo jeito que eles enfrentaram agora. Ou seja, eles não só sabiam o que estavam fazendo, como mantiveram o aprendizado durante décadas. Então o treinamento ficou sendo o mesmo, quando o treinamento deveria ser diferente. Mas não tem como treinar diferente uma polícia que é militar. Ela vai sempre enfrentar os outros como inimigos. Ela não vai ver o outro como cidadão. Isso é claro como um céu azul. Não há possibilidade nenhuma. O que nós temos que ter é assim, o que sentido faz? A pessoa, quando você liga para lá e diz assim, ó, estou com um sujeito ouvindo música aqui do meu lado me perturbando. Que sentido faz? Que a pessoa que te atende lá, esse chamado, seja a mesma, da mesma corporação polícia militar, do que aquela que vai enfrentar um assalto a banco. Não faz sentido você ter essa corporação. Isso só interessa a quem? A cúpula da polícia. E eles recuaram agora, sabe por quê? Porque a opinião pública fez recuar, porque agora tem eleição daqui a um ano.